isso é uma outra história. Continuemos. Darei aqui um exemplo, né, de conversão. 23, seja lá o que for, no caso aqui milli, né, para ampere. 23 miliamperes, quantos amperes são? Vamos ver? 0,023, perfeito? Milli, 3 casas depois da vírgula, então você vai pôr 0 e começar a contar 3 casas, incluindo esse valor aqui. Uma casa, 2 casas, 3 casas. 23 miliamperes são 0,023 amperes. 62,5 miliamperes. É milli, 3 casas depois da vírgula. Vamos ver como que vai ficar isso. Olha lá, 0,0625. Não importa, pode ter 1 trilhão de números aqui. Você vai contar 3 casas e começar com o primeiro dígito. Olha aqui, ó. 1, 2, comecei o primeiro dígito 2. 1, 2, comecei o primeiro dígito 6. Pode ter centenas de números aqui, ó. Pode ser 62,557, não importa. 1, 2, primeiro algarismo, milli, terceira casa depois da vírgula. Perfeito? 0,2K. Lembremos que K é 10 a terceira. E eu tenho uma casa aqui, ó, é depois da vírgula. Perfeito? Isso daqui é 1000. Quando dará 200. Por quê? Porque se eu não tivesse esse 0, aqui, se fosse 2K, seria 2000, certo? Porque K é 10 a terceira, seria 2000, certo? Não é 2000 porque tem uma casa depois da vírgula. Então é menos um 0. Ok? Se não tivesse uma casa depois da vírgula, seria 2000. Como tem, é 200. Se fosse 2 casas depois da vírgula, seria 20. Se fosse 3 casas depois da vírgula, seria 2. Se fosse 4 casas depois da vírgula, seria 0,2. E assim sucessivamente. Ok? Uma questão de análise. Depois faremos bastante exercício, não se preocupe. 6,6 kA. Quantos amperes são? 6.600. Se fosse 6K, 6 vezes 10 a terceira, 6.000. 6, 600. Perfeito? Fácil, né? Todo mundo já deveria ter nascido sabendo. E tão fácil que é. Voltando lá, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. O que é um condutor? Um condutor, em termos técnicos, nada mais é do que um fio elétrico. Símbolo I, intensidade de corrente elétrica, ok? A intensidade da corrente elétrica é representada pela letra I, que é a intensidade. A sua unidade de medida é o A. Então eu quero medir a quantidade de ampere. A intensidade ou a quantidade é igual a 10 amperes. Perfeito? Como na água nós temos litro, né? Se eu quero medir a intensidade, é metros por segundo, né? No caso de água. Se eu quero medir a intensidade da corrente elétrica, é 10 amperes. Depois nós vamos ver a velocidade disso aqui, que é na velocidade da luz, perfeito? Ou 300 mil quilômetros por segundo. Mas isso também é uma outra história. Vamos devagar. Como obter uma corrente elétrica, né? Estou fazendo uma pergunta, vamos à resposta. Para obtermos uma corrente elétrica, precisamos de um circuito elétrico. Perfeito? Um carro para andar, né, um carro de Fórmula 1, ele não precisa de um circuito, né, um circuito de pistas. A corrente elétrica é como se fosse um carro de Fórmula 1. Ela também precisa de um circuito, só que não é um circuito de pista, é um circuito elétrico, por onde ela possa fluir.
Vamos ao circuito elétrico. Para obtermos um circuito elétrico, são necessários 3 elementos. Vamos ver quais são. São eles. Olha lá, gerador, condutor e carga. Gerador, o que gera a eletricidade. Condutor, o que conduz a eletricidade. Carga, o que consome a eletricidade. Vamos ver o que é isso nos exemplos. Gerador, orienta o movimento de elétrons. Condutor, assegura a transmissão da corrente elétrica. Carga, utiliza a corrente elétrica, transforma ela em trabalho. Vamos ver isso aqui também com calma, o que é essa transformação em trabalho, né? Olha o que é um gerador. A famosa pilhinha, né? Erroneamente chamada de pilha, porque na realidade isso daqui não é uma pilha, isso aqui é um acumulador elétrico. Pilha é aquilo que você põe um sobre o outro, né? Vai empilhando pilha de tijolos, pilha de lata, né? Isso não é uma pilha, é um acumulador elétrico. Então vamos começar a aprender os termos elétricos, eletrônicos, eletrotécnicos, os termos técnicos corretos. Ok, pessoal? Continuando, condutor elétrico, olha lá, ó, o nosso fio, né? De quê? De cobre, que é um bom condutor. Olha o movimento dos elétrons aqui dentro. Perfeito? Ordenadamente, até que provem o contrário. E a carga. A carga é aquilo que utiliza, o que vai gastar eletricidade, né? Olha o cachorrinho levando um vento na cara, né? Porque o cachorro não tem face, é cara. O ferro elétrico, né? O que consome também eletricidade, os ventiladores, né? Outra coisa, televisor, geladeira, tudo o que consome eletricidade e transforma em trabalho. Aqui está transformando eletricidade em calor, aqui em movimento, né? E assim sucessivamente. Perfeito, pessoal? Para que haja corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado. Lógico, né? Porque esse cara aqui vai gerar eletricidade, né? Lá vem a eletricidade. Opa, através de um fio. Se esse fio estiver quebrado, pronto, não tem eletricidade, né? Fio aberto, a carga não vai consumir, o gerador vai gerar, mas não vai ter para onde ir, né? Então tem que estar fechadinho. Olha aí, ó, introduzindo um interruptor para abrir e fechar o circuito. O gerador, né? O nosso acumulador elétrico, erroneamente chamado de pilha, né? A carga, ventilador, ferro de passar, e esse aqui é a simbologia do interruptor. Perfeito? Vamos abri-lo? Abrir. Circuito aberto. A carga ficou verdinha, não está funcionando. Vamos fechar esse indivíduo aqui de novo? Carga. Houve corrente elétrica, houve fluxo de eletricidade, circuito fechado, meu ferro começa a esquentar, o ventilador começa a girar e assim por seguinte, perfeito? Aberto, não tenho mais carga. Fechado, carga em ótimas condições, perfeito? Bom, para medirmos, perfeito? Essa corrente elétrica, existe um aparelho, né? Como tudo quanto que é coisa que medimos, né? Para que haja essa aferição, essa medição, só através de um aparelho. No caso aqui da corrente elétrica, eu tenho um aparelho específico para isso, né? Esse aparelho é o amperímetro, perfeito? O amperímetro deve ser ligado em série com a carga. Olha a carga, uma tomada elétrica, fechadinho, a lâmpada acesa, né? Antes de falarmos de amperímetro, nós vamos ter que saber o que é, né? Opa, amperímetro. Vamos dar uma paradinha para explicar sobre os aparelhos de medições elétricas. Estes serão muito utilizados na manutenção de microscópios. Faz,
Tá errado, não é paz, né? É guerra. Faz parte do ferramental indispensável dos técnicos. Então nós vamos usar equipamentos de aferição, principalmente na parte elétrica do microscópio, e o amperímetro será um deles. Então vamos dar uma paradinha para a frente ver o que é o amperímetro e essa condição aqui de série, conforme eu havia dito, né? Ligado aqui em série, mas vamos dar uma paradinha para falarmos sobre amperímetro.
O mundo já não me suporta mais, eu vejo o tempo passar. O mundo já não me suporta mais.